Olá e muito boas-vindas à terceira aula dessa imersão. São dias intensos em que a gente está juntas aqui, não é mesmo? Refletindo sobre nós, sobre o papel da cerâmica nas nossas vidas. E hoje, que é a nossa última aula gravada, também é dia do último desafio que eu vou propor para vocês. Então, se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, não deixa de fazer isso, porque o conteúdo das aulas é sequencial e tem um caminho pelo qual eu estou te guiando aqui. E eu quero que você possa tirar o melhor proveito desse nosso momento. Faz os desafios também, assim você vai ter no final dessa imersão uma visão mais clara do que a cerâmica significa e o papel que ela pode ter na tua vida. Amanhã é o dia da nossa live maravilhosa, junto de uma grandíssima amiga minha, proprietária de uma escola de cerâmica, assim como eu aqui em Curitiba, só que lá em Porto Alegre, e de uma marca perfeita de peças de cerâmica utilitária, com foco em atender restaurantes e pessoas físicas, uma pessoa que tem muita experiência. Não tem como você perder essa live, porque você vai conhecer a realidade do trabalho com a cerâmica ainda mais a fundo. E se esse é o seu objetivo, fazer da cerâmica a sua profissão, então essa live é obrigatória, é grátis, gente. Então, assim, não tem como perder. Bem como a aula de hoje, porque hoje a gente vai falar justamente disso. De como a cerâmica como uma profissão é sim um sonho possível. Se você está exatamente nesse momento da sua vida, de dar aquele pontapé inicial na sua carreira na cerâmica, ou mesmo se você já começou, mas está se sentindo perdida, patinando, sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, então vem comigo que nos próximos minutos desse vídeo aqui eu vou te ajudar a esclarecer esse seu caminho. Ao longo dos meus anos como professora, eu introduzi muitas pessoas, centenas, se não milhares de pessoas para a cerâmica artesanal. Muitos dos meus alunos e alunas hoje têm as suas próprias marcas, suas produções, seja de uma forma bem embrionária, como um hobby lucrativo, através da venda de peças para familiares, amigos, às vezes pessoas próximas, seja também na forma mais intensa da coisa, tendo na produção de cerâmica a sua profissão, o seu negócio, inclusive como um negócio familiar, que sustenta a casa mesmo. Eu também tenho diversas alunas que hoje são professoras de cerâmica, donas de ateliês, de escolas, fazendo da cerâmica, mesmo sem ter uma produção efetiva de peças, o seu negócio principal na vida. E é possível sim, quando esse é o seu objetivo e você trabalhar duro por ele, acredita em mim, dá! Uma das grandes angústias para quem está começando em qualquer carreira, não só na cerâmica, tá? É pensar no investimento inicial. E ele existe, não tem como fugir disso. A gente precisa de um investimento para alguma coisa acontecer. Na aula bônus, que vocês vão ter acesso no final dessa imersão, eu vou te ensinar a montar um ateliê de forma prática e compacta para você poder começar a produzir na sua casa de uma forma pequena e bem objetiva. Só nessa aula você já vai descobrir que não é necessário despender grandes investimentos em materiais e ferramentas, enfim, para você fazer cerâmica, mas sim, a gente tem alguns custos. Deixa eu listar aqui para vocês a seguir algumas das coisas que são essenciais e os preços dela no dia de hoje, tá? A argila é imprescindível. E não tem como fazer cerâmica sem argila. E hoje você compra um pacote de massa cerâmica comercial de forma individual, ou seja, um pacote de 10 quilos, comprando um pacote apenas, a partir ali de 70 ou 80 reais. Esses valores eles podem mudar de acordo com a massa que você escolher, tem algumas mais caras, e eles vão ser acrescidos de frete, que não é nada barato se você morar longe das lojas que revendem argila. Uma solução super interessante para fazer a compra de argilas é comprar de forma coletiva, com outros ceramistas, comprar em ateliês também que fazem grandes produções e compram em maiores quantidades. Porque sempre que a gente compra quantidades a partir de 100 quilos, a gente consegue preços melhores, dilui o custo do frete e vale muito a pena. Para isso, eu te sugiro fazer parte de comunidades, como a que a gente tem na VFM Play, onde as pessoas da mesma região podem se conectar, se relacionar e podem conseguir esse tipo de façanha. O segundo item que é super significativo são as queimas. Por favor, a não ser que você realmente tenha recursos sobrando, não compre um forno antes de você ter certeza de que a cerâmica realmente vai fazer parte da sua vida, seja por hobby ou profissionalmente.
De todos os equipamentos, os fornos são dos mais caros que a gente precisa para fazer cerâmica. E precisa sim, não tem como fugir. É certeza de que precisa de um forno. Mas logo no início, você não precisa ter um forno próprio. Logo mais, eu vou te contar um pouquinho sobre como que foi o meu início trabalhando com cerâmica, para você entender bem o que eu estou dizendo com isso, tá? Mas hoje existem centenas de pessoas, ateliês, lojas, escolas, que oferecem o serviço de queima de peças em todo o país. Só na nossa lista gratuita da VFM Play são mais de 300 espaços e certamente tem algum próximo de você. E se não tiver, olha aí, é uma excelente oportunidade de negócio para você, tá? Você pode, ao comprar um forno, inclusive se tornar um desses pontos de serviço de queima para sua região, e isso pode ser uma coisa que te gere receita. Fora a argila e as queimas, tudo o que você precisa para efetivamente fazer cerâmica são as suas mãos. Todo o resto é extra. Lógico que é justamente esse extra que vai melhorar o teu trabalho, te dar mais identidade, né? Melhorar a identidade das tuas peças, mas tudo pode vir aos poucos, conforme a sua necessidade, e não assim de cara, sem necessidade nenhuma. Eu sei que a gente parece criança no Natal quando a gente entra numa loja de esmaltes ou de ferramentas para cerâmica, mas bora chamar aquele adulto maduro que existe dentro de você para controlar essa criancinha e vamos aqui fazer escolhas conscientes, tá bem? E nessa linha toda eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu início, no que diz respeito a espaço, ferramentas e materiais, para vocês conhecerem um pouquinho dessa parte da história também. Bom, eu já contei na primeira aula da imersão que eu comecei fazendo cerâmica, fazendo aulas numa escolinha, um pequeno ateliê de uns 20 metros quadrados, com pessoas incríveis como professores, pessoas com repertórios criativos absurdos, mas não era só isso. O espaço não tinha uma pia, gente. A gente usava a pia do lavabo, que ficava no corredor do lado de fora da sala, para pegar água para produzir. E toda a limpeza era feita num balde daqueles pretos grandes de lixo que ficava no cantinho da sala. E eu não preciso nem dizer que se não tinha pia, é claro que também não tinha um forno. Sim, gente, eu comecei a fazer cerâmica numa escola que não tinha forno. Ao lado tinha uma olaria, do lado da escola, né? De vasos de terracota, assim. Lá eles tinham um forno a lenha enorme e era ali que a gente fazia as queimas de biscoito das peças. A cada 3 meses, mais ou menos, todos os alunos se juntavam para pagar por uma mufla, que é um vasão enorme de cerâmica, cheio de furos, assim, bem grandão mesmo. E dentro dessa mufla a gente colocava todas as nossas peças, tudo empilhado, uma em cima da outra. Algumas quebravam nesse caminho. Então a gente depois dava essa mufla pro pessoal da olaria e eles colocavam dentro do forno a lenha. A queima, ela demorava uma semana. Sério, era 18 horas colocando lenha no forno, em torno de 3 a 4 dias para resfriar o forno. Isso para queima de biscoito. Eu fico chocada toda vez que algum dos meus alunos da escola presencial reclama que as peças ainda não tenham sido queimadas quando elas foram para a fila de queimas na semana anterior. Hoje, a gente é muito, assim, absurdamente mal acostumado com a dinâmica dos fornos elétricos. E eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha mesmo, tá? Pra comprar nada. Eu contei que eu tava sem trabalho formal quando eu comecei a fazer cerâmica. A cerâmica era a minha terapia. Eu comprei 2 estacas de madeira, que são essas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas 2 bonitinhas. Que estão comigo aqui, ó, até hoje. 8 anos depois. Funcionando perfeitamente bem. E foi isso. Eu usava as ferramentas da escola. Eu comprei um pacote de argila marfim da Pascoal, por recomendação da minha professora na época. Ganhei uns pedaços de argila creme, também da Pascoal, de alguém que eu não me lembro quem. E foi assim que eu comecei, gente, com pouco ou quase nada. Quando chegou a hora de esmaltar as minhas primeiras peças, eu fui lá na Casa do Ceramista, que é a loja que tem aqui em Curitiba. Na época era uma loja bem pequenininha, longe pra caramba, e eu comprei um esmalte branco, um transparente e um cinza, um pacotinho de cada de 100 gramas. Assim, o meu medo de dar tudo errado, eu imaginei que se tivesse cores bem básicas não teria muito erro. Então eu comprei um pincel também e pronto, foi isso. Em casa, eu morava num apartamentinho pequeno, de 56 metros quadrados. Eu tinha recém saído da casa da minha mãe, então eu improvisei uma escrivaninha com cavalete, meu pai fez 2 cavaletes pra mim, e um tampo de porta que eu comprei numa loja de materiais de construção, e esse foi o meu ateliê por muitos e muitos meses, né? Ao longo ali do ano de 2016, eu fiz aulas depois, né, no Museu Alfredo Anderson, e lá era um pouquinho mais estruturado. Tinha um forno, um Yung bem velho, bem antigo, não era muito grande não, que vivia precisando de reparo. E, como toda iniciativa pública, né, infelizmente esse reparo demorava. O museu eu levava minha argila, eu usava a argila do balde de reciclagem também, e nunca eu esmaltei nenhuma peça lá dentro.
As peças eram feitas num ritmo bem prazeroso, bem cuidadoso, assim. Não existia, assim, fazer 3, 4, 5 peças em uma aula. Era uma peça por mês ou mais tempo que isso. As ferramentas e materiais do ateliê, eram do ateliê, eu usava lá, eu não comprei nada por muito tempo. Eu fiquei no museu, assim, por 1 ano e meio. E foi em 2016 também que eu comecei a fazer uns bicos como florista, num ateliê de decoração para casamentos. Cada casamento eu ganhava, assim, eu trabalhava em média uns 2, 3 dias entre montar todos os arranjos, decorar o espaço em si, e isso me rendia ali em torno de uns 100 a 200 reais por evento. E eu investia todo esse dinheiro, 100% dele, na cerâmica. Para comprar argila, para comprar esmalte, eu comecei a comprar algumas ferramentas diferentes e, claro, pagar as minhas queimas, porque eu não tinha um forno. O museu não permitia a gente levar as peças feitas fora dali, né, para fazer a queima lá. Então, tudo que eu produzia na minha casa precisava queimar e, na época, a casa do ceramista já fazia queimas para fora. Era assim, 40 minutos da minha casa até lá e mais 40 minutos para voltar. 2 vezes para uma queima de biscoito, uma queima de esmalte, né? Então, todas as peças passavam por esse percurso. Era bem dispendioso. Até que um belo dia, os meus pais me ofereceram o meu antigo quarto lá na casa deles para montar o meu ateliê. E eu fui. Ali eu tinha uma prateleira, foi maravilhoso. E depois o meu pai construiu uma edícula no fundo do quintal da casa deles e a gente passou a dividir esse espaço, eu com a cerâmica e ele com a marcenaria. No comecinho de 2017, eu aluguei a minha primeira sala. Era um puxadinho no quintal de um imóvel que o meu irmão alugou para montar o negócio dele. E, gente, assim, ó, quando eu digo que era um puxadinho, é a maior verdade do mundo, porque ele era a definição do puxadinho. Era uma sala com chão direto no cimento, totalmente, assim, desnivelado, completamente desnivelado. Os vãos de porta e janela eram abertos, não tinha porta e janela, e não tinha forro, era direto na telha de brasilite, assim. As paredes eram todas chapiscadas, e eu só pintei tudo de branco. O meu irmão ainda foi dividir o espaço comigo, eu com a cerâmica e ele com a marcenaria. Eu pagava 500 reais por mês para ele, para estar ali. E foi ali, sem forno, sem piso, sem porta, janela, sem forro, sem nada, que eu produzia as peças para minha primeira feira. Indo queimar as peças todas lá na casa do ceramista, na minha mesa de tampo de porta e cavaletes. Esse foi o meu começo. O meu forno, ele veio só no finalzinho de 2017, num momento, assim, de loucura, em que o Carlos olhou pra mim e falou assim, quanto que você tá gastando pra queimar as suas peças? Quanto que você leva de tempo pra levar e buscar 2 vezes? E quanto que você gasta de combustível pra isso? E eu já tava gastando mais do que eu gastaria com a parcela de um forno. E aí, pronto, foi isso. Comprei o forno parcelado em 10 suaves prestações. Eu continuei trabalhando nos casamentos e fazendo bico no ano de 2017 todinho, e a cerâmica ainda não me mantia, mas depois da compra do meu forno as coisas começaram a fluir muito melhor. Eu passei a ter controle da minha produção, muito mais controle. Eu nunca comprei um torno, porque eu não tinha condições. E mesmo o meu torninho de mesa, gente, o meu torninho de mesa, primeiro que eu comprei, eu demorei assim uns 6 meses no processo decisório dele, porque ele custava 360 reais. Eu ia lá na Dayara, que é a loja que eu comprei, olhava e olhava. Até o dia que eu consegui me convencer a comprar. Eu faço questão de contar pra você esse caminho, esses valores e esse tempo, porque eu quero que você compreenda que as coisas não vieram fácil pra mim. Mas eu apreciei muito a jornada. Eu não fiz uma loucura, mas eu também me permiti dar passos largos quando eu precisei. E uma boa dose de coragem misturada com muita mão na massa é extremamente necessária nesse caminho, viu? Eu te digo que hoje, tendo uma empresa com um nome consolidado, reconhecida, que sustenta a minha e outras casas, poucas foram as vezes que eu tive, assim, dificuldade de dormir. Eu admito que eu tenho muita facilidade para lidar com a angústia de ter dívidas no banco. Isso não é uma coisa que me tira o sono, mas eu acordei assim, ó, muitas vezes para ficar olhando pela janela no meio da noite, assim. O meu apartamento, que eu morava lá no começo, ficava numa região bem alta da cidade, dava para ver a cidade inteira de cima. E eu ficava olhando na direção de onde ficava o ateliê para ver se eu enxergava algum foco de incêndio quando eu deixava o forno ligado durante a noite. Ai, ridículo, né? Mas eu fiz isso várias vezes. Bom, finalizando essa história, que é a minha, eu quero fazer uma pausa aqui para te passar a palavra-chave de hoje, que é quartzo. Junta ela com as 2 palavras que eu deixei nas aulas anteriores, a primeira e a segunda, para você poder ter o acesso liberado à aula bônus e aprender como montar o seu primeiro ateliê. Agora, é sobre você. O que você pretende fazer com a cerâmica? Qual vai ser a sua história?
Hoje, a gente fala muito, né, sobre a produção de utilitários para alta gastronomia. Isso foi algo instituído muitas vezes por mim mesma, admito, como algo ideal a se atingir, mas não é bem assim, tá? Produzir utilitários para alta gastronomia é algo que eu admiro e que eu almejava muito para mim por muitos anos, e anos atrás, na verdade. Por eu divulgar isso muito para as pessoas, enfim, em redes sociais, várias pessoas se identificaram comigo nesse aspecto. E hoje, se esse é o caminho que você considera ser o seu, eu tenho certeza que o casal do Alex e da Gabi podem ser um ótimo exemplo. Num processo que eles mesmos ressaltaram, denominaram, né, alguns anos atrás no site deles como sendo cerâmica artesanal com uma metodologia industrial. Esse casal que hoje está morando lá em Portugal, eles são, assim, incríveis. Eles estão nos maiores restaurantes do mundo. Todos os restaurantes com estrelinhas Michelin têm peças deles, de verdade, na Europa inteira, no mundo inteiro. Mas você não precisa ser assim. No extremo oposto do Estúdio Neves, eu preciso citar a Associação de Artesãos Artiluzi, da minha querida Diná. Quem é assinante da VFM Play já teve o privilégio de assistir ao documentário que a gente fez com essa família lá no Vale do Ribeira. A Artiluzi começou de um sonho, de muita fé, da necessidade real de sustentar o lar e de muito, mas muito trabalho. O seu Cido, ele comprou o torno dele com dinheiro emprestado no Banco do Povo, sem nunca ter visto um torno ao vivo na vida. Ele aprendeu a tornear sozinho e tem hoje uma qualidade de trabalho que eu falei pra ele que é digna de admiração, de verdade. Esse homem torneia com uma qualidade, gente, que eu não vejo. A grande maioria das marcas de cerâmica artesanal que a gente vê no Instagram e não tem a qualidade de torno que ele tem, tá? Ele sobe morro, de tempos em tempos, a cada 2, 3 meses, com uma enxada na mão, um monte de saco de ráfia e um trenozinho de madeira. Enche esses sacos de ráfia com a argila que ele extrai lá do morro e desce o morro com a argila toda. Essa argila, ele e a Diná misturam com a argila que vem do sítio vizinho ou que vem da cidade que eles moravam antes, ou outro barro que eles tenham descoberto num novo lugar. Eles misturam na proporção certa, limpam, moem, amassam. Toda fornada que eles fazem tem testes novos de mistura de massa. Eles queimam no forno que eles fizeram com tijolos comuns, um trilho de trem como grelha, pedaços de tijolo como colunas e placas de aço como fechamento, placas de reciclagem. Ele é um forno a lenha feito na cara e na coragem só de observar os fornos de outras pessoas. Hoje, aos pouquinhos, a Diná, entre os pratos com folhas do sítio impressas em baixo relevo, ela faz também uns bichinhos e bonecas, como era o sonho dela lá no comecinho, quando ela viu a cerâmica pela primeira vez e se apaixonou. Se você não conhece o trabalho deles, por favor, pode ir lá seguir o Instagram, @artiluzi, tá? As ferramentas deles são um cartão de crédito, faquinha feita com arco de serra, como a minha, que eu brinco direto com a minha faquinha de presidiário. A esponja que tiver disponível e um fio de corte feito, não comprado. Já que uma fofa pinta as peças com mãos de fada, toda a delicadeza do mundo, com um pincelzinho liner daquele 01, assim, e ela usa a tinta que eles mesmos fazem, ou seja, engobe natural de argilas das mais variadas cores que eles coletam por aí. Eles têm peça de linha deles, peças que eles fazem para lojas de São Paulo, peças sob encomenda para negócios locais ali do Vale do Ribeira. Em 2023, eles também começaram a oferecer vivências para grupos fechados lá no sítio, para comer muito bem e fazer peças de argila junto com eles, dentro da metodologia e da forma deles de trabalhar. A Diná e o seu Cido, para mim, são um exemplo de empreendedores possíveis mais iluminado que existe. Eles são o exemplo de que você não precisa de nada mesmo para fazer cerâmica. É sempre uma balança, né? Ou você compra as coisas, ou você faz elas. E se você realmente quer fazer cerâmica, você pode optar pela alternativa que é possível para você. Um último exemplo que eu quero dar aqui para você, que é o meio do caminho entre lá o Estúdio Neves e a Artiluzi, e também é um exemplo fora dos utilitários. É a Atéria Adornos. É a marca da querida Artemis, uma ex-aluna, atual colega e prof honorária aqui na escola presencial. Eu lembro da primeira aula dessa menina na minha sala de aula, quando ela me disse que ela só queria fazer joias, mais nada. Esse meu brinco aqui, ó, inclusive, hoje, que estou usando, foi ela que fez. Ela entrou na cerâmica já com foco do que ela queria fazer. Ela se debruçou em estudar e testar todas as possibilidades dentro do que fazia sentido, conforme o objetivo que ela tinha. Ela nunca se desviou disso, mas olha, essa menina explorou tudo.
Todas as formas de fazer, de dar acabamento, como furar as peças, como cortar, que argila usar, quais argila misturar, porque ela faz bastante marmorizado com argila, como queimar as peças dela. Ela tem as próprias mobílias de forno, teve uma época que ela desenvolveu as próprias mobílias para fazer os ganchinhos do jeito que ficava bom para pendurar as peças que ela produz. Esmalte, então, gente, meu Senhor do céu, centenas e centenas de testes até a primeira coleção dela sair. Depois, novamente, até a segunda coleção sair. Mas, dessa vez, na segunda coleção, a pesquisa foi pelos fornecedores de metais, formas de montar peças, enfim, ela se dedicou muito a esse trabalho. Depois das vendas da primeira coleção, inclusive, ela teve alguns problemas, então na segunda foi todo um estudo intenso para solucionar esses problemas. A gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, gente, é assim que funciona. Essa guria pensa com a experiência completa, né? A produção e a montagem das peças, a exposição das peças na prateleira, os expositores lindos, a embalagem impecável, o cartão, tudo muito impecável. Vai lá olhar o trabalho dela também, é @ateriaadornos. E no caso da Artemis, eu quero trazer para vocês um exemplo de pessoa que faz o incrível com o possível. Ela tem um quarto pequeno no apartamento, que ela divide com o marido, esse quartinho. Ele trabalha de home office, então é o escritório dele, e ela tem uma mesinha no canto, assim, espremida junto com o armário, que é o ateliê dela. Ela sempre produziu também nas aulas, na escola, e hoje, esse ano, pela primeira vez, ela é artista residente aqui comigo. Tem um espaço de produção numa sala de coworking aqui na escola, onde ela produz as peças dela, ela faz todos os vídeos, materiais de marketing que ela produz bastante, com muita tranquilidade. Toda semana ela tem um kit de ferramentas diferente, desde as esponjinhas de maquiagem até os kitzinhos de tirar cravo e espinha. Tudo ela vê com olhos certos de ver para criar as peças que ela faz de forma muito mais criativa e impecável. Mas, gente, tudo leva tempo. O meu tempo foi em torno de uns 3 anos para a cerâmica ser oficialmente, né, minha profissão, que desse conta efetivamente da minha casa. No caso do Alex e da Gabi foram uns bons anos também, eu não sei ao certo, mas da história que eles divulgam, ambos eram da área de marketing, né, trabalhavam em agência, empresa em São Paulo, largaram os trabalhos e com a rescisão deles, eles passaram um ano todinho só estudando cerâmica, em tempo integral, sem desvios, os dois, para depois eles abrirem um ateliê de produção. A Diná e o seu Cido também foram uns bons 2, 3 anos até a coisa acontecer de verdade, desde o primeiro contato da Diná com o barro. E a Artemis começou a fazer aulas na metade de 2022, e no foco total que ela teve no início de 2023, ela começou a finalizar as primeiras peças. Tudo leva tempo, mas dá. E eu acho muito bonito quando a gente pensa no que a cerâmica tem para nos ensinar enquanto um ofício, que é experienciar o tempo das coisas, observar o ponto da massa, lidar com as imperfeições, né, que são naturais do nosso fazer, aprender com as frustrações, controlar a ansiedade, deixar as coisas ir e deixar as coisas vir também, muitas vezes, né? E essa é a jornada que você pode almejar daqui para frente. Se a cerâmica é a sua escolha profissional, abraça a jornada, abraça os perrengues e abrace o começar. Você não precisa de coisas a mais. Tudo o que você precisa é da sua vontade e do seu conhecimento, da sua habilidade. E o resto, gente, a gente dá um jeito. Se tem uma única dica que eu vou te dar na aula de hoje é invista em você. Mais nada. Para a gente finalizar a nossa aula, lá vai o nosso último desafio. Eu quero que você faça uma visualização. Pode ficar só na sua cabeça, mas eu te recomendo fortemente a escrever, porque daí fica registrado para você do futuro. Ler mais vezes, se você quiser, né? Projete o seu caminho na cerâmica. Qual que é o tipo de produção que você quer ter? Quais as peças que você quer fazer? Qual que é a linguagem que você quer explorar? Onde é que você quer chegar com isso? E em quanto tempo você quer atingir esse objetivo? Usa o teu perfil que você descobriu lá na primeira aula, junto com o moodboard que a gente fez na segunda aula, para você se inspirar e colocar onde você realmente quer estar dentro da cerâmica. Onde faz sentido para o que você almeja para sua vida. Depois de identificar o teu caminho, eu quero que você escreva. Aí é escrever mesmo, tá? Para a coisa ficar bem palpável. Quais são as 3 primeiras ações que você vai realizar em direção a esse teu objetivo? Escreve de forma também bem detalhada, com prazo de conclusão e tudo, ok? Para te ajudar, junto aqui dessa aula, tem um guia sugerido, contendo algumas perguntas para te guiar nessa criação aí do seu plano de ações, para você começar essa tua jornada.
E agora sim, eu vou te dar um último aviso que é muito importante, principalmente se você está decidida a investir em você mesma nessa jornada, seja para tornar a cerâmica um hobby lucrativo ou um negócio promissor para a tua vida. Amanhã, junto da nossa live, eu vou abrir as inscrições para o curso de formação Cerâmica Utilitária na Prática. São apenas 45 vagas disponíveis para a próxima turma e quem estiver na live comigo vai ter um super desconto exclusivo e acesso a vários bônus especiais, tá? Imperdível! Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã! Oi pessoal, meu nome é Andréia. Eu vim aqui falar para vocês sobre o curso de utilitários da Cíntia Sarmento. Infelizmente eu sou da primeira turma, ele está no final e eu não podia deixar de passar o meu agradecimento à Cíntia por eu ter podido participar dessa primeira turma e perceber esse amor, esse carinho e essa paixão que a Cíntia passa pela cerâmica. As aulas são sensacionais, as aulas assim, elas têm início, meio e fim. Ela consegue transmitir o passo a passo da cerâmica de uma forma tão tranquila, de uma forma tão prática e tão objetiva que eu não senti nenhuma diferença em estar no ateliê presencial e estar recebendo as aulas online. E quando eu tinha dúvida, essa capacidade de você poder rever a aula, parar, voltar, pensar, escrever, isso foi assim uma maravilha para mim, né? E uma outra coisa assim que eu achei no início que eu pudesse sentir foi a distância, né? De estar online e ter estado em ateliê presencial. Eu faço há 2 anos cerâmica presencialmente, então eu falei, será que o online eu vou sentir uma diferença, eu não vou me adaptar? Pelo contrário, eu achei assim, a Cíntia pra mim estava ao meu lado, me explicando, eu olhava o vídeo, eu fazia, não senti a mínima diferença, entendeu? Então quem tá em dúvida, será que um curso 3 meses online? Gente, foi o melhor investimento que eu fiz no ano. Eu te garanto que nesse ano de pandemia, assim, o melhor presente que eu pude dar para mim foi esse curso online de utilitários. Então, assim, quem tá em dúvida e depois de ter escutado esse meu vídeo, visto as minhas experiências, as minhas impressões, eu poder ter ajudado para você decidir ir fazer esse curso, eu vou ficar muito feliz, porque quanto mais ceramistas, mais gente fazendo cerâmica, fica muito legal, né? Esse mundo da cerâmica é um mundo tão fantástico que eu acho que a gente tem que dividir, compartilhar conhecimento. E eu vim aqui exatamente para isso, para dizer que eu amei o que eu fiz esse curso da Cíntia. E uma outra coisa muito importante, a Cíntia era uma professora que ela divide conhecimento. Eu aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido falar na cerâmica. E não é porque eu não procurei, é porque não me contaram. E nesse curso eu soube disso, tá? Então, gente, dei um presente pra vocês, assim, de 2º semestre. Façam esse curso da Cíntia que vocês vão adorar. Aí depois vocês vão no meu Instagram, andrea.wiltegen-cerâmica, e me contem se vocês curtiram fazer esse curso como eu curti, tá? Um beijo pra vocês. Tchau! Bom dia! Eu sou a Camila, sou aluna da primeira turma de Utilitários na Prática, Vida Feita à Mão. Vou contar rapidinho da minha experiência aqui nesses meses com o curso junto da Cíntia e dos demais alunos. Eu busquei algum curso no começo do ano, estava buscando um curso que fosse o mais completo possível e me ajudasse a destravar o meu processo. Então eu tinha já me iniciado na cerâmica, mas eu estava com dificuldade de desenvolver a minha linha. Então eu estava buscando algo que tivesse um foco, uma meta e um passo a passo que me auxiliasse nesse cotidiano, nesse dia a dia da produção da cerâmica. Então eu cheguei com uma expectativa bem alta e ela foi superada. E eu falo isso nos nossos encontros diretamente para a Cíntia, nos nossos encontros online de apresentação de projeto ou de tira dúvidas, que ela superou sim. A qualidade técnica dos vídeos ela é muito boa e a Cíntia tem um cuidado muito especial ao passar a informação. Então, aquilo que você consegue entender tem muito estudo por trás,
tem muito cuidado por trás da equipe dela, tem essa preocupação de passar através de uma tela de computador ou de celular, e isso também não é muito fácil, não é muito simples, mas eles conseguem transmitir com muita qualidade. E aqui está um pouquinho do processo desse curso. Ele está me ajudando a criar o meu estilo, a minha linha. E uma coisa que eu acho importante dizer também, é um curso muito denso, de muitas informações, então se você tem disponibilidade de acompanhar do início ao fim todos os processos nas datas que ela propõe, isso é muito válido e é possível, mas você precisa de uma dedicação e de um tempo considerável para isso. Mas como foi o meu caso e de outros alunos também, que optaram por fazer alguns projetos específicos voltados para aquilo que eu tenho de realidade e para o meu desejo do meu dia a dia. Eu tinha uma vontade de criar a minha linha e de conhecer, de aprofundar mais algumas técnicas. Então eu fui selecionando aquilo que fazia mais sentido para mim e é possível também. Ela me deixou muito à vontade, assim, me deixou muito à vontade em relação a isso e está sendo muito produtivo, cada vez mais produtivo. Então, para quem tiver interesse, mesmo não iniciado na cerâmica, é possível você começar, ou já com algum processo, algum conhecimento em andamento, também é possível, porque tem muita informação que ela passa ali que é de ouro. Tive muita sorte ao encontrar o Vida Feita à Mão. No ano passado fiz o curso de como fazer pratos, aproveitei muito, adorei as aulas da Cíntia. Esse ano encontrei o curso Cerâmica Utilitária e achei fantástico. É uma pena que o curso esteja terminando, porque tivemos muita base teórica, coisa que nos ateliês presenciais não costumamos encontrar, e uma base firme para poder trabalhar em casa com segurança, sabendo o que você está fazendo. Eu adorei, por exemplo, a parte de limpeza e manuseio do material, coisa que também ninguém fala, porque a Cíntia deu detalhes de como lidar com essas coisas com segurança. Adorei a parte teórica também, porque é outra coisa que não se encontra nos cursos presenciais. De forma que, se continuar tendo cursos, eu vou participar. É um investimento e vale cada centavo.